A lua cheia brilhava no céu, iluminando os prédios altos com sua luz. Em um dos prédios altos, dentro de um escritório, ouviu-se uma voz dizendo que não havia dinheiro, não havia força, tampouco havia uma garota. Era completamente imperceptível que as horas extras de trabalho haviam se tornado seu único hobby. Para dizer a verdade, se ele ficar acordado até tarde hoje, estará na unidade de terapia intensiva amanhã. Entre os computadores do escritório, em um canto, estava sentado um homem que não era visto de forma alguma. Seu rosto estava incrivelmente pálido, e as bolsas pretas sob os olhos eram evidentes. Sua aparência era pior do que a de um peixe podre. Enquanto tomava café, ele continuava trabalhando na velocidade da luz com a outra mão, digitando algo, e de repente ele parou. Seu coração se afundou e se curvou. Ele disse, com um rosto cinzento, que parecia que nem chegaria à unidade de terapia intensiva, apesar de perceber que estava piorando a si mesmo. Ele continuou com o que restava de suas forças, pois só havia mais uma tarefa. Assim que a tarefa foi concluída, ele pressionou o controle mais S e o trabalho foi finalmente salvo. Devido à retirada abrupta da tensão, o homem caiu com o focinho no teclado. O café em sua mão caiu no chão, pensando que aquele era o seu fim. Ele prometeu que, na próxima vida, com certeza só comeria e esperaria pela morte, enquanto perderia a cabeça apenas por amor. Com esses pensamentos, ele se afogou na escuridão da consciência, mas logo começou a abrir os olhos. O sujeito surpreso se perguntou se tinha acabado de morrer. A primeira coisa que ele viu foram suas mãos em uma floresta. 4 pessoas com as vestes cinzentas da antiga Mirim estavam carregando uma caixa em algum lugar em que o personagem principal desse homem que estava localizado. Um dos homens disse que eles eram azarados, mas aquele homem parecia incrivelmente magro. Então, por que, de fato, ele acabou sendo tão pesado? Outro homem disse que ele teve má sorte. É o cara que ele está carregando que tem má sorte. Ele poderia ter muito pela frente. Ele estava esperando por um casamento e outras delícias da vida, e simplesmente morreu. O terceiro homem, com água na boca, pensou na futura esposa daquele que morreu e disse que a filha mais velha da família sua era a mais azarada nessa situação. Comprar um homem e não ter nenhum prazer com ele? Era um desperdício de dinheiro. Outro homem disse que, por outro lado, se você olhar para isso, já que ele morreu, então eles também têm uma chance. Isso não é bom? Enquanto eles estavam pensando em tudo e conversando, houve um estrondo dentro do caixão, e os olhos do homem saltaram das órbitas de medo. Saindo do trovão quebrado, um jovem de cabelos longos e olhos castanhos gritou que era Lin Yuan de volta. Só que os rapazes que carregavam o caixão não gostaram da ideia dele. O silêncio pairou na atmosfera por um segundo e, quando voltaram a si, todos jogaram o caixão com medo e correram para onde quer que olhassem, dizendo que era tudo por causa disso, que eles diziam todo tipo de jogo. Agora, eles serão perseguidos por um homem morto. Outra pessoa gritou que não era ele quem estava falando. Portanto, o morto não deveria correr atrás dele e apontou para o outro homem e gritou que ele estava falando. Enquanto corriam, Lin Yuan pediu que parassem, porque ele tinha algumas perguntas para fazer, mas é claro que eles nem pensaram em parar. O homem, olhando ao redor, perguntou se era assim que ele havia renascido. Ele também viu ao longe uma cidade que era claramente da época da China antiga. Enquanto puxava a outra perna para fora do caixão, sua cabeça doía e as lembranças do dono desse corpo imediatamente começaram a surgir na sua frente. O proprietário original do corpo tinha o mesmo nome que ele, ou seja, Lin Yuan. Sua família possuía a melhor loja de porcelana do distrito da província de Ning. Mas agora o negócio de sua família está em declínio. Até mesmo comprar comida é um problema para eles. Quando os negócios da família Lin entraram em declínio, a família Su, que originalmente era sua concorrente, veio em seu auxílio. Certa vez, o chefe da família Su propôs a Lin Yuan que se unisse à sua família por meio do casamento com a filha mais velha. Então eles decidiram se relacionar. O chefe da família Lin, depois de saber do noivado, compartilhou com a família Su seu principal segredo na fabricação de porcelana, o que tornou a loja deles a melhor da região. É claro que a família Su ficou feliz, porém, algum tempo depois que a receita foi dada à família Su, Lin Yuan, que antes era muito brincalhão, adoeceu repentinamente com uma doença desconhecida. Ele procurou muitos médicos, mas todos desistiram diante dessa doença desconhecida. É claro que foi assim que Lin Yuan passou seus últimos dias, enquanto sua família cuidava dele após sua morte. Sem sequer esperar o fim do luto, seu corpo foi enviado para as montanhas para ser enterrado. Essas lembranças ficaram embaçadas diante dos olhos de Lin Yuan, e ele percebeu tudo. Disse isso, e isso é conveniente. As lembranças até o atualizaram,
olhando para seu reflexo no espelho. O cara, sorrindo, disse isso. E esse cara era bonito. Ele é provavelmente o cara mais bonito da aldeia. E como a família Su teve a crueldade de levantar a mão contra ele. Com um brilho nos olhos, o rapaz começou a tirar a roupa e pediu para lhe dar 1 minuto para tomar um banho e se limpar para garantir um retorno brilhante. Depois, ele se vingaria da família Su. Depois de procurar um pouco, o rapaz, olhando através dos arbustos, percebeu que não havia ninguém, mas havia uma espada com as roupas de alguém no chão. Quando ele virou a cabeça, viu uma garota tomando banho no lago e congelou. Logo a garota de olhos violeta também o notou e, corada, gritou. Bem, isso é o que qualquer garota faria nessa situação. Então, antes que ela gritasse, o rapaz estava à frente dela nessa questão e, agarrando seu corpo nu, virou-se e disse que ela era uma pervertida. Ela o estava espionando secretamente? Apesar de sua simulação, a ponta da espada já estava apontada em sua direção. Caindo no chão, Lin Yuan, chorando, perguntou por que ele recorreu imediatamente à violência. Realmente, eles não lhe darão uma chance. Hoje em dia, as pessoas não são mais as mesmas. Elas só pensam no que é ruim. A garota corada rapidamente vestiu suas roupas e gritou que nunca havia visto tamanha insolência. Com gotas de lágrimas, a garota disse que esperava que o rapaz não se importasse em morrer com sua espada. O rapaz, sorrindo, disse isso, e ele se lembrou dela. Ela parecia ser Nai Shilan. Encostando a espada na garganta do sujeito, a garota pediu que esse homem sem vergonha se lembrasse disso. O rapaz, sem sequer hesitar, disse calmamente que havia muitas pessoas ao redor e que ele estava, é claro, vestido, mas que suas roupas assustariam a garota. A garota irritada franziu as sobrancelhas e perguntou ao rapaz, que estava até mesmo envergonhado naturalmente, porque as pessoas tinham medo de roupas. Além disso, como se ele estivesse todo arrumado aqui. O cara apontou o dedo na outra direção e quando a garota virou a cabeça em busca do demônio, mas viu apenas uma roupa branca, quando ela se virou, o cara tinha desaparecido. A garota surpresa gritou que ele havia desaparecido, olhou em volta e o viu correndo em direção à floresta. Enfurecida, ela gritou, perguntando para onde ele havia fugido. Ela estava irritada e confusa. Sentia-se como se tivesse sido feita de boba. Se ela apenas o pegasse, com certeza a mataria. Neste momento, à maneira da família Su, uma das criadas informou a senhora de cabelos cor-de-rosa sobre os rumores a respeito do cadáver revivido. A garota surpresa disse que isso simplesmente não podia acontecer. Um homem de meia-idade com uma túnica preta também estava sentado ao lado dela. Ele também, depois de ouvir isso, acenou com a mão e disse que, muito provavelmente, esse boato foi espalhado pelos canalhas encarregados de carregar o caixão. Eles se meteram em problemas com suas conversas sobre dinheiro. Bebendo chá, o homem, sorrindo maliciosamente, pensou que ele mesmo havia colocado veneno na caneca de Lin Yuan, então não é possível que ele tenha sobrevivido. Ele até o viu tomando chá com veneno. A garota, colocando a mão no braço do homem, perguntou sobre o que poderia ser a fofoca de sempre. O homem de olhos verdes sorriu e disse que havia feito tudo o que estava ao seu alcance. O próprio Lin Yuan é o culpado por todos os seus infortúnios. O homem acrescentou que Su Qian ainda não sabia que Lin Yuan tinha sido envenenado com veneno e, mesmo que ela soubesse, isso teria mudado. Clicando com o dedo, o homem, sorrindo, perguntou se ela ainda estava realmente preocupada com o Congresso dos Amantes de Porcelana. Este ano, o primeiro lugar definitivamente pertencerá à família Su. O que quer que eles tenham, é uma obra de arte. Sorrindo para Su Qian, ela colocou o queixo na palma da mão e disse a ele para parar. Seu pobre homem, não há mais nada com que se preocupar porque não há como sair do caixão. De repente, alguém colocou a mão no ombro da mulher e perguntou com uma voz sombria se eles tinham certeza. Essa voz causou um arrepio na espinha da mulher. E não apenas ela, mas o homem também. Ambos, trêmulos e com o rosto pálido, viraram a cabeça. Havia um homem com cabelos longos e um olho esbugalhado do qual escorria sangue. O fantasma gritava que ele havia sido inocentemente assassinado. Será que esse velho está ouvindo Su? Toda ação tem consequências. Eles devem presumir que sua consequência é ele. Recuando, o homem caiu no chão, e apontando para o homem morto com um tremor,
Perguntou se era Lin Yuan, e sem esperar por uma resposta, ele caiu inconsciente. Nesse momento, Su Qian estava fugindo com o rosto pálido e gritando para ele não se aproximar. Ela não vai se casar com ele de jeito nenhum. Ele ainda é um marido. Ele tem que ouvi-la. Ele não deve se aproximar. O rapaz olhou para a garota caída no chão e se perguntou por que ela não estava fugindo. A garota estava tremendo muito e estava vermelha como uma beterraba. O rapaz, surpreso, perguntou se ela havia se mijado de medo. Um pouco em pânico por causa do sentimento de culpa, ele disse que não tinha feito isso de propósito. Quem diria que isso aconteceria? Coçando desajeitadamente a nuca. O rapaz pensou que, de alguma forma, não queria ofender uma moça tão simpática. Agora, parece que ele é uma pessoa ruim ou algo assim. E então ele olhou para a mão e, com um sorriso pervertido, disse que a sensação era muito boa, muito bonita mesmo. Depois disso, ele tirou a peruca e as roupas rasgadas. Então, depois de se limpar, olhou para a garota, colocando as mãos ao lado do corpo e disse que parecia que a piada claramente não tinha ido embora. Talvez apenas trocássemos algumas palavras. Virando-se, o rapaz jogou um roupão branco rasgado e disse que, além disso, ninguém iria se casar da mesma forma. Cantarolando uma música como essa, ele saiu pela porta da família Su. Assim que saiu de lá, uma janela azul apareceu na frente do cara dizendo que ele estava sendo parabenizado. Ele enfrentou o primeiro nível porque, como recompensa, recebeu mais 10 de experiência. Ele também ganhou uma tentativa na loteria. Uma nova notificação apareceu na frente do rapaz, com um círculo onde as zonas de recompensa estavam marcadas. Um bônus vazio, indicado pela cor rosa, tinha 46% de chance de cair. O bônus original com uma zona azul tinha 10% de chance. E o bônus normal com uma zona azul tinha 40% de bônus. O bônus épico tinha 3% de chance de cair, e o bônus lendário tinha apenas 1% de chance de cair. O rapaz levantou uma sobrancelha depois de olhar para essa roleta e disse que, bem, não leva muito tempo para girar a roleta, então tudo parece ser honesto sem trapaça. O rapaz apertou o botão de verificar a sorte e a roleta girou. Um segundo depois, uma nova notificação apareceu na frente do rapaz, parabenizando-o por ganhar um artefato raro. O segredo da fabricação de um tipo raro de porcelana. Certamente não era algo que o deixava feliz, porque ele não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Enquanto pensava no que fazer, seu olhar recaiu sobre uma multidão de pessoas que, por algum motivo, estava parada naquele lugar. É claro que ele ficou interessado. Imediatamente, ele se aproximou desse local e viu um estande de propaganda. No estande, ele viu um anúncio sobre uma exposição de porcelana. Sorrindo para Lin, Huang disse que tinha chegado na hora certa. Ouviu-se o som de passos. Eram homens com vestes e espadas em seus cintos. No centro das 5 pessoas estava um homem com uma túnica de bardo. Seus olhos azuis brilhavam e um sorriso nunca saía de seus lábios. A espada tocou as costas de Lin Yuan. O homem sorridente lhe disse que o cara deveria ir com eles. Lin Yuan ficou surpreso, mas não pôde recusar. Na noite do mesmo dia, um lugar onde o enterrado foi enterrado na montanha ao lado de outros túmulos. E agora Lin Yuan estava deitado. Eles estavam todos amarrados e aquelas pessoas estavam ao lado dele. O solo caiu sobre seu corpo e um cara com o rosto pálido perguntou o que havia de errado com ele. Ele passou por tanta coisa para morrer de novo ou algo assim. O homem com a espada ouviu e perguntou se Lin Yuan estava brincando. Eles acabaram de trazer tudo de volta ao normal. De alguma forma, ele pegou emprestado 12 de ouro dele. Seus juros se acumularam ali e agora ele já lhe deve 122 de ouro. Será que ele havia se esquecido? O cara, enfurecido com isso, achou que o garoto não se negou a nada e se divertiu ao máximo. Agora ele tem que lidar com suas dívidas. Ao ver que Lin Yuan não respondia, o homem começou a desembainhar a espada, dizendo que não tinha nada a dizer agora. Ele pensou que poderia escapar, mas deve se lembrar que a espada desse homem é rápida e muito afiada. Vendo que a situação estava esquentando, o cara com um suor frio escorrendo pelo rosto gritou para ele esperar e ele devolveria tudo. Com uma expressão fria no rosto, o homem empurrou a espada em direção ao rosto de Lin Yuan e disse que 122 ouro era uma grande soma. Sorrindo, o cara disse com confiança que o que ele tinha feito com suas 122 moedas de ouro, talvez ele pudesse devolver 1122. Como ele poderia fazer isso? Quando um dos subordinados do bandido ouviu, ele disse ao chefe que esse cara parecia completamente louco. O chefe ergueu a espada e, ao ver isso, as pupilas do cara tremeram. Um aceno. E aqui está ele livre da corda. Olhando para ele,
O chefe disse que estava lhe dando 3 dias. Se Lin Yuan não conseguir o dinheiro, ele não terá tempo de piscar um olho, pois resolverá o problema de toda a sua família. Quando os bandidos já estavam indo embora, o cara se levantou, acenou com a mão e gritou que era o genro da família Su. Se todos descansassem, ele conseguiria tudo. Pelas suas palavras, o chefe até torceu a perna, mas seus subordinados foram capazes de apoiá-lo. Com um rosto de pedra, o bandido disse que ele parecia ter enlouquecido por natureza. Lin Xun, um grande número de homens se reuniu em frente às portas do castelo. Todos tinham seus próprios méritos. Um deles levantou a mão com uma caixa e gritou que queria ver a bela senhora e que queria lhe entregar pessoalmente um conjunto de grampos de cabelo de jade. Outro cara com uma escova nos dentes disse isso, e ele escreveu pessoalmente poemas para ela. O terceiro cantou com sensualidade e estava pronto para jogar sua alma aos pés da senhora. Duas pessoas se afastaram desse alvoroço. Uma delas era Lin Yuan e a outra era seu amigo. Seu amigo, sem entender nada, coçou a cabeça desajeitadamente e perguntou se o irmão Lin Yuan poderia lhe explicar o que estava acontecendo aqui. Ao que Lin Yuan, sorrindo satisfeito e cruzando as mãos sob o peito, disse que de acordo com as leis do Ling Shui, uma vez por mês, eles organizam uma revisão dos presentes, e a garota Lin os examina pessoalmente, e essas pessoas esperam dar pelo menos uma olhada nela. Ao ouvir isso, seu amigo Lin Yuan sussurrou baixinho em seu ouvido que seria ótimo roubar essa beldade. Você pode conseguir um grande resgate por ela. O rapaz, afastando o amigo com um suspiro, disse que não era adequado para um jovem decente planejar uma coisa dessas. Além disso, ele tem uma ideia para um mais legal. Nesse momento, seu amigo inclinou a cabeça e as janelas se abriram, e a voz alta de uma garota foi ouvida, dizendo que o vencedor deste mês já havia sido determinado. Em seguida, ela chamou Lin Yuan e perguntou onde ele estava. O rapaz, sorrindo, levantou a mão enquanto os outros o olhavam com raiva, sentindo esses olhares maldosos. O rapaz, sorrindo, disse que eles não deveriam olhar para ele dessa forma, porque ela claramente leu sua carta. O amigo que estava com ele olhou para o rapaz com um olhar de admiração e pensou que esse Lin Yuan sabe como surpreender. Enquanto o rapaz estava indo para onde precisava ser observado por uma bela beldade em um manto vermelho pela janela, a garota, segurando a carta, sorriu e disse que era Lin Yuan Chique quem sabia o que escrever. Na carta, estava escrito que ele é Lin Yuan e dá as boas-vindas à senhora. Ele também se apresentou como alguém que representa a Oriflame Company. Ele prometeu a Madame um ano de suprimentos de cosméticos se ela o declarasse vencedor. Como um pós-escrito, ele também escreveu que, se ela aceitasse essa oferta, a fama mundial de sua beleza estaria garantida. O céu estava claro e brilhante, e homens e mulheres de todas as idades estavam caminhando na rua em um mirante. 4 pessoas estavam sentadas em uma mesa e Suqian estava ao lado delas. O homem que estava sentado em frente ao pai de Suqian, o de verde, disse que se o assunto fosse porcelana boa, o sobrenome de Su sempre viria em primeiro lugar. Outro homem de roxo apoiou seu amigo, dizendo que isso é certo. O pai de Suqian cruzou as mãos, sorriu e disse que eles estavam exagerando. Todos os mestres mais famosos se reunirão. Nesse momento, uma voz foi ouvida do lado, dizendo que o homem não deveria ser tão modesto, porque esse é apenas um congresso comum de amantes da porcelana. É claro que o pai e a filha reconheceram a voz e viraram a cabeça imediatamente. Era Lin Yuan, vestido com roupas luxuosas. O cara cumprimentou a todos com um sorriso e disse que esse homem novamente chama seus esforços de aposentadoria de obra-prima. Honestamente, isso nem é mais interessante. O velho indignado gritou que se ele apenas olhasse para a porcelana deles, entenderia imediatamente do que eles estavam falando. Em seguida, o idoso voltou-se para a filha e disse-lhe para abri-lo rapidamente para que esse homem se tornasse uma testemunha. Quando o lenço foi retirado, apareceu um lindo vaso de porcelana com padrões de flores e pavões. As outras pessoas sentadas aqui, assim que viram a porcelana, imediatamente ficaram boquiabertas com sua beleza, dizendo que era algo extraordinário. Qual é o padrão? Qual é o brilho? E nem vale a pena falar sobre a ideia. Esse é o trabalho de um verdadeiro mestre. É imediatamente óbvio que ele foi feito pela família Su. Enquanto os outros elogiavam o vaso, Lin Yuan pegou o vaso em suas mãos, o que fez o pai e a filha estremecerem, girando-o para frente e para trás. O cara com um rosto indiferente examinou o vaso e, vendo isso, o pai da família Su sorriu maliciosamente e pensou que não poderia ser que Lin Yuan não fosse capaz de entender que essa era uma técnica secreta de Lin que ele havia embolsado. Depois de um minuto de observação,
O cara jogou o vaso de volta e disse com um sorriso que ele não era uma entidade completa. Estamos no século passado. O cara estava mexendo nas orelhas, o que irritou os outros. O vaso de porcelana se quebrou em pedaços com um estrondo e, ao ver isso, o pai da família Su quase parou o coração. Indignado, ele perguntou sobre do que esse cara estava falando. Que século passado, além de sua família Su, ninguém pode criar tamanha beleza. Su Qian também estava olhando para o homem com um olhar maligno. O homem, sorrindo, apontou para outros amantes da porcelana e disse que sim. Quase todo mundo pode recriar isso. O homem chocado se virou e olhou para os outros reunidos aqui, perguntando se o cara estava falando sério. Um dos idosos imediatamente levantou a cabeça e elogiou o clima, dizendo inclusive que o tempo estava excelente para soltar pipas. O outro de verde perguntou sobre o roxo. Então ele disse que o restaurante era aquele. Ele realmente queria ter um almoço luxuoso, enquanto todos queriam sair de fininho. Um cara bateu palmas, sorriu e perguntou onde esses idosos queriam ir. Ele também lhes deu uma receita. Então é hora de verificar como eles aprenderam. Ele precisa testar seus produtos. É claro que eles imediatamente tiraram seus produtos de porcelana e disseram que se tratava de novos produtos de porcelana, uma bela criação. De verde, ela tirou uma xícara, de roxo, um lindo vaso, e de azul, um tipo diferente de vaso com flores e pássaros. Ao ver essa beleza, o chefe da família Su quase teve um ataque cardíaco e ficou completamente pálido. Sua filha, Su Qian, conseguiu pegá-lo, o que o impediu de cair no chão. O homem perguntou como isso era possível. O velho de verde, dobrando as mãos em um arco e sorrindo, disse que eles fizeram tudo como o Sr. Lin Wan disse. Eles não se desviaram nem um pouco da receita. Roxo, também fazendo uma reverência, disse que era verdade. Em seguida, agradeceu ao Sr. Lin Wan. Sua contribuição para o setor é inestimável. Ele literalmente abriu os olhos deles. O cara, é claro, não ficou nem um pouco tocado com tudo isso, muito pelo contrário. Com seu chute, ele destruiu o vaso que os três receberam. Os idosos surpresos perguntaram ao rapaz o que ele estava fazendo. Será que ele realmente mudou de ideia? Ao que ele suspirou pesadamente, colocou uma das mãos ao lado do corpo e disse que aquele não era um vaso elegante, mas um coxo para pó. Ele não lhes deu essa receita. Ele lhes deu uma receita de obra-prima e eles estão novamente fazendo essa diabrura ultrapassada, apontando para baixo. O cara disse que agora está pronto para convidar o convidado principal para o palco. Uma linda garota em um vestido rosa surgiu no meio da multidão. A garota era tão bonita quanto uma flor e seus olhos vermelhos eram hipnotizantes. Naturalmente, havia algo coberto por um lenço em sua mão. Alguém na multidão reconheceu a famosa Madame Ling Jai e disse que era a mesma famosa Ling Jai. Outro perguntou como apenas Lin Wan conseguiu se meter com ela. E o terceiro agarrou seu coração e amor e disse que estava pronto para qualquer coisa só para ver sua beleza sobrenatural. E depois ela mesma. Isso é sorte para ele. O cara, sorrindo, virou-se e perguntou a Lin Jai se ela tinha vindo. Ao que ela, sorrindo, disse que é claro que tinha vindo, porque o senhor Lin Wan lhe perguntou como ela se atrevia a recusá-lo. O homem, estendendo a mão para a caixa escondida por um lenço, disse a ela para dar uma olhada na porcelana de verdade. O lenço foi retirado e um silêncio opressivo pairou na atmosfera, começando pelo pai e a filha da família Su e outros amantes de porcelana, e terminando com a simples multidão lá embaixo. Todos congelaram em choque mudo. Alguém não aguentou e gritou que isso era simplesmente impossível. Afinal de contas, essa é a verdadeira Senhora Lin Jai, só que de porcelana. Todos ficaram chocados e imediatamente começaram a dar lances por ela. A senhora Lin Jai segurou sua pequena réplica de porcelana em suas mãos e mostrou-a a todos com um sorriso. As pessoas não podiam deixar de admirar essa beleza, porque a forma, as cores e até mesmo a pose eram incríveis. Um deles disse que era um encanto incrível. Ele nunca tinha visto uma coisa assim. E o temperamento e as curvas da boneca estão todos lá. O mais cheio de roxo, que era um garoto abrindo um leque, disse que não era ruim. Inicialmente, foi anunciado como um encontro de amantes de porcelana. Quem teria pensado que tal coisa apareceria aqui? A própria Madame Lin Jai também ficou encantada com a figura e perguntou a Lin Wan com um sorriso sobre como comprá-la, ao que o rapaz, sorrindo, levantou 5 dedos e disse que era elementar. Agora mesmo eles podem deixar um pedido e um pagamento adiantado de 50%, e em uma semana eles já podem pegar o produto acabado. Ao ouvir isso, o chefe da família Su encontrou uma desculpa e grunhiu,
cruzou os braços sob o peito e disse que o garoto Lin Wan havia calculado tudo muito bem. Como não tem dinheiro próprio, ele decidiu obter dinheiro de outras pessoas. Ele definitivamente fugirá com o pagamento antecipado e eles não verão nem a estatueta nem o dinheiro. Acenando com a cabeça, um dos amantes da porcelana disse isso. E o chefe da família não é a pessoa certa para dizer, porque a família Mu ainda está em crise econômica. A figura foi feita, mas não há fundos suficientes para produção em massa. Outro amante da porcelana também assentiu e disse que sim, não há palavras. A figura é boa, mas se eles derem o dinheiro agora, não verão nada amanhã. Nesse momento, o chefe da família Su franziu a testa e gritou para que todos abrissem os olhos, porque esse cara é uma vergonha para toda a indústria de porcelana. É claro que o velho ficou chocado com essa declaração e já havia decidido mudar sua atenção. O ancião e Green disseram a Lin Wan que certamente não o esqueceriam, mas seu esquema era realmente confuso. O velho de azul com o rosto pálido também assentiu, dizendo que era verdade que eles já estavam acostumados a comprar o que já era estritamente fabricado. Vendo que a atitude de todos já havia mudado, o chefe da família sorriu maliciosamente e pensou que o cara era muito jovem, que não podia competir com seus muitos anos de experiência. Suspirando, o cara colocou a mão no ombro do velho de azul e disse que ele parecia ter explicado recentemente como a Terra carrega pessoas tão estúpidas em geral. Ele não consegue entender. Então o cara jogou os pergaminhos e disse alegremente que estava pronto para distribuir os esboços. Eles poderiam se inscrever. Eles têm a oportunidade aqui e agora de se inscrever em uma oferta incrível. Nos esboços, a senhora Lin já estava em diferentes poses e com diferentes roupas. Cada um dos amantes da porcelana pegou um esboço e, em seguida, o velho de azul disse para beliscá-lo: caso contrário, não posso acreditar, ou é realmente uma tentativa de ganhar dinheiro novamente. O cara, sorrindo, disse que tudo era justo e sem trapaça. Então colocou uma mão ao lado da outra e disse que a patente era só dele, então ele teria uma porcentagem de cada produto. É claro que todos recebem sua parte, exceto o chefe da família Su. O chefe da família Su recuou e se enfureceu, gritando que, a menos que esse esboço seja uma receita secreta de porcelana, eles são uma família com. Não é o primeiro dia no negócio de porcelana, e 3 dias não se passarão antes que eles recebam tudo. Ao ouvir isso, o homem coçou o queixo e sorriu para o chefe da família Su, perguntando sarcasticamente sobre algo, dizendo que 3 dias são suficientes e se virando. O homem sorriu amplamente, colocou uma mão na bainha da outra e disse que, se os espectadores estivessem interessados nas maquinações dos concorrentes, poderiam dar uma olhada. Ele tirou do bolso uma pequena figura da senhora Ling Jai em cores perfeitas e disse que era um ideal reduzido, uma cópia móvel da bela Ling Jai. Com isso, é claro, o coração de todos pulou uma batida e todos olharam para a figura. O homem, sorrindo, continuou a colocar a figura em diferentes poses e disse que era o melhor trabalho dos melhores mestres de seu ofício. O corpo é feito da melhor porcelana. Tudo foi pintado de acordo com o original. É como se ela estivesse viva. Além disso, o destaque é que eles podem escolher uma roupa adequada para sua Ling Jai. É claro que os rapazes também prepararam fantasias para ela. Um dos rapazes tinha um telhado saindo do nariz, e apertando o coração, disse que isso simplesmente não podia acontecer. Ele podia contemplar sua deusa daquele jeito. O sujeito, sorrindo, começou a fazer propaganda de seus produtos, dizendo que eles poderiam obter tudo isso por apenas 298 de ouro. Quanto mais cedo comprassem, mais prazer teriam. Eles deveriam se apressar e levar as belezas de Ling Jai para suas casas, e talvez não as recebam. Depois de tal anúncio, é claro, um grande número de pedidos voou para o cara e um saco inteiro de ouro se acumulou. Depois de receber tanto dinheiro, o cara gritou para que eles ficassem calmos, pois ele não era nenhum pão. Eles também podem entrar para o clube de amigos de sua família e ganhar descontos e presentes. É claro que a oferta é limitada, portanto, eles devem se apressar. Seixos dourados voaram direto para o cara para que ele se calasse e pegasse o dinheiro deles. Ele sentiu como se estivesse sendo intimidado por uma enorme quantidade de dinheiro. Sorrindo, ele pensou que ainda era melhor do que imaginava. O cara sorriu e disse que veria quantas pessoas gostariam de entrar nesse clube. É claro que o chefe da família Su não ficou de fora ao ver essa situação. Ele, além de outros, gritou que isso parecia ser uma cisão no mundo dos conhecedores de porcelana. Somente os cretinos pagam dinheiro pelo ar. Mas, dessa vez, ninguém deu ouvidos a ele e sua rajada de vento literalmente o pisoteou. Um dos idosos disse que esse velho tolo queria irritá-los. Ele estava com medo de que eles ficassem ricos. Lin Wan,
com os braços cruzados sob o peito, olhou para o chefe da família Su rastejando no chão com o rosto pálido. O chefe da família Su olhou para eles com um olhar incrédulo e perguntou como tal coisa poderia ter acontecido. Rindo de Lin, Huang perguntou se o chefe da família Su realmente achava que poderia manter as pessoas no escuro para sempre. Agora é a era da mudança e, no final da reunião dos amantes da porcelana, o Herald anunciou com entusiasmo que, sem dúvida alguma, desta vez o vencedor do congresso foi o inovador que deu um novo impulso à sua habilidade, o Sr. Heráldica. Lin Yuan, o rapaz, ajustando suas roupas, foi até o pódio e, naquele momento, uma nova notificação apareceu na frente dele, dizendo que ele havia cumprido a tarefa e recebido mais 50 de poder de influência como recompensa. Posando no pódio, o rapaz disse que, para que não o elogiassem tanto, ele até corou. O público, ao vê-lo assim, olhou para ele com irritação. Especialmente irritado estava o chefe da família Su, cujas vassouras em seu rosto estavam inchadas, e até mesmo uma delas estourou, enfurecida. Ele perguntou aos outros se eles tinham ouvido que ele estava murmurando ali. Algum tempo depois, o sujeito estava andando pela rua muito feliz, sorrindo amplamente. Ele disse que hoje as pessoas, a população, pode-se dizer, foram favorecidas. Enquanto ele caminhava, cantarolando uma música, uma senhora idosa estava andando na frente dele. Quando viu, estremeceu e virou a cabeça para o outro lado. É claro que isso surpreendeu o homem, mas ele não prestou atenção e quis passar por ela. Mas, naquele momento, a senhora caiu e ele olhou para ela com um sobressalto e pensou que era realmente a senhora que tinha perdido completamente a cabeça. Ela o encarou de forma tão cruel e desmaiou imediatamente. Em geral, ela é normal. A idosa, com o coração apertado, estava suando e gemendo. O homem queria passar por ela, mas percebeu que havia algo errado aqui. Sua consciência não suportou e, mesmo assim, ele se aproximou da idosa e perguntou se ela poderia ter um ataque cardíaco. E se ele for chamar um médico e a avó voltar a cair? O que ele deveria fazer? De repente, uma lâmpada se acendeu em sua cabeça e ele se lembrou de que o sistema havia lhe dito que ele poderia obter os itens necessários com a ajuda de pontos de influência. Ele deve ver o que está à venda, em estoque. Uma nova janela com ervas medicinais apareceu na frente do rapaz, e ele viu álcool, cotonetes, uma bandagem, metronidazol, Viagra cultivador, um antibiótico, Arbidol de homeopatia, um comprimido de ação rápida para o coração, raiz de ginseng. O cara parou em um comprimido de ação rápida para o coração e gritou que era disso que ele precisava. Quando o rapaz clicou nela, uma nova notificação apareceu na frente dele, dizendo que ele tinha certeza de que queria obter essa pílula para o coração de ação rápida. O número necessário de pontos de influência era 60. Com essa quantidade, sua mão tremeu e ele até hesitou em salvar a avó. Todos os pontos terão de ser gastos, e se algum tipo de ameaça o aguardar mais adiante, se ele vir essa senhora pela primeira vez em sua vida, talvez não valha a pena. O cara balançou a cabeça e, batendo no peito, disse orgulhosamente que havia renascido. O novo não é tão ruim quanto o antigo. Ele precisa salvar a velha senhora. Assim que ele clicou no medicamento, uma nova notificação apareceu na frente do rapaz, dizendo que a troca foi bem-sucedida e que 60 pontos de influência foram gastos. Com isso, uma pílula apareceu acima de sua palma e ele imediatamente enviou uma pílula para a boca da senhora. A pílula fez efeito imediatamente. O idoso, tossindo secamente, levantou-se, depois de tê-la apoiado. Seu namorado lhe perguntou se estava tudo bem com ela, ao que ela, sorrindo, agradeceu ao rapaz e disse que, se não fosse por ele, ela estaria deitada no meio da rua. Ou talvez algo pior tivesse acontecido. O homem, sorrindo, deu-lhe pílulas e disse-lhe para tomá-las em caso de recaída, uma a uma, dentro de casa. A senhora sorriu, estendeu o amuleto e disse que não podia lhe agradecer por nada agora. Portanto, ela orará por ele. E embora ele possa apoiar esse talismã, seu filho tem exatamente o mesmo. O cara pegou e saiu sem dizer nada e olhando para trás. A avó, enxugando as lágrimas com um lenço, disse que ele era um bom menino. À noite, na floresta, o sujeito estendeu um maço de notas e disse que, se algo novo não pingasse, então aqui estava exatamente 1 centavo para cada centavo. E ele ainda acrescentou mais 1 centavo para compensar o incômodo. O bandido, olhando para o cara com uma espada na mão, disse que certamente estava envergonhado. Mas esse cara atravessou o caminho errado, colocando dinheiro em seu queixo. O cara suspirou pesadamente, pensando que ele realmente ia dizer que iria matá-lo. O cara, suspirando,
Pediu que eles conversassem sobre o caso e perguntou ao cara quanto a família Su lhe pagava. Ele poderia dobrar ou até triplicar. Ele nunca acreditaria que eles desistiriam disso. SNA pegou sua espada e disse que suas palavras estavam nos ouvidos de Deus. Su e o prefeito têm mutações de alto nível, portanto não se trata de dinheiro e nem mesmo de quantidade. Com essas palavras, o homem deu um empurrão no cara, uma punhalada certeira em seu coração. E ele está morto. O bandido embainhou sua espada novamente, mas Lin Wan estava vivo e bem. Sem entender o que estava acontecendo, ele olhou para suas mãos, depois para seu corpo e viu que sua manga estava rasgada. Uma voz veio de trás do homem, aquele cujo coração foi perfurado. Um homem com sangue na boca gritou que havia um traidor entre eles e outros tiraram suas espadas das bainhas. Mas o bandido foi mais rápido. Um segundo não se passou e todos os bandidos já haviam sido mortos e caído mortos no chão. Chocado, Lin Wan olhou para essa visão com medo. E então seus olhos brilharam. Ele bateu palmas e disse que aquilo era muito legal. Provavelmente, não há nada igual a esse mestre no mundo inteiro. O homem, colocando a espada na bainha, disse que era apenas um mimo. Em seguida, o homem perguntou se ele sabia por que o havia salvado. A bainha da espada levantou o amuleto da velha senhora. E o cara se lembrou da avó e do que ela disse na época. Parece que ela disse que não tinha nada para agradecer ao homem, então só podia rezar e dar esse talismã. Ela também acrescentou que o filho dele tem o mesmo. Um cara surpreso, batendo o punho na palma da mão, percebeu que aquele cara era realmente o filho da avó. Com um semblante sombrio, o homem fez uma careta e lhe disse para não dar corda e jogou o dinheiro no barril. O cara, balançando a carteira, suspirou pesadamente pelo fato de ter deixado passar alguns momentos. Nesse ritmo, ele definitivamente enlouquecerá. Rindo, ele disse contente que, por outro lado, pelo menos aqueles que queriam chutar sua bunda tinham diminuído. Ao mesmo tempo, dois bandidos apareceram na frente do cara e gritaram para que ele se levantasse. Mais precisamente, o grandalhão disse isso, e o magro, levantando a espada, disse que aquela era a floresta dele e que a estrada lhe pertencia. Portanto, o cara deveria saber seu lugar. O cara olhou para eles em choque mudo. Um segundo depois, deu um tapa na testa pensando que estava em apuros novamente. Que tipo de vida é essa? E agora, algum tempo depois, o sujeito estava deitado em uma cabana amarrada com uma corda e observava dois bandidos sentados ao lado de um afiador. O magro estava afiando a espada, enquanto o grande segurava o afiador. O cara, olhando para eles, disse que talvez eles pudessem negociar. Por que afiar a faca logo de cara? O bandido desesperado lhe disse para calar a boca. Eles já tinham mexido nos bolsos desse idiota. Ele não tinha um centavo e não havia nada de valor. Assim, eles pelo menos se divertem. O sujeito indignado, levantando-se de seu assento, colocou o pé em um banco e perguntou com desagrado se eles eram cegos. Eles não o reconheceriam. O homem mais rico da cidade. Ele é o genro da própria família Su. Depois de ouvir, os bandidos se afastaram e começaram o diálogo, enquanto o homem os olhava com desagrado, perguntando sobre o que estavam cochichando. Naquele momento, o magro disse ao grande que os prisioneiros geralmente se comportam de forma mais tranquila, mas este acabou se separando. O brutal assentiu, dizendo que parece que esse cara também tem alguma ligação com a família Su. Skinny, concordando com a cabeça, disse que, por outro lado, não é o primeiro dia que eles roubam pessoas para pedir resgate, só para não perder. O brutal disse que isso não podia ser, que esse absurdo estava ligado à família Su, porque a família faz parte do próprio prefeito. E assim, algum tempo depois, os dois rapazes se aproximaram de Lin Wan e começaram a conversar com gentileza. Skinny disse ao rapaz que parecia que sua visão estava falhando um pouco, por isso eles não viram o Monte Tai. Agora eles serão corrigidos. O brutal disse que como um jovem tão maravilhoso não pode ser ajudado, eles estão totalmente a seu serviço. Com essas palavras, eles soltaram o cara e ele, felizmente, ajustou seu manto e disse que eles tinham que fazer isso imediatamente. Apertem o cara. Assim que tudo estiver resolvido, ele lhe dará alguns milhares de dólares pelo serviço. Os bandidos ficaram encantados com essas palavras. Ao se virar, o homem apontou para eles com o dedo indicador e disse que estava com fome. Será que nenhum deles iria buscar comida para ele? Para si mesmo, o homem pensou que primeiro deveria mandá-los embora e depois encontrar uma maneira de sair daqui. Depois de um tempo,
em um escritório, alguém disse ao homem sentado no assento principal que esse era um pequeno avanço. O principal era que eles fizessem tudo certo e, além disso, haveria vários bônus. É claro que havia caudas de prata em sua mão. O chefe dos ladrões de Chambal olhou para o desenho, e seus subordinados, aqueles dois bandidos, disseram que esse cara ao ar livre os lembrava de alguém. Naquele momento, o bandido brutal deu um tapa na testa e disse que isso havia chegado até ele. Era o mesmo genro recém-criado, Su. Quem pediu esse cara foi o porteiro da família Su. Ele ficou surpreso com esse comentário e perguntou se eles realmente viram a anfitriã se casar. Quando eles teriam tempo? Naquele exato momento, ouviram-se passos e uma música. Todos viraram a cabeça para a rua e viram Lin Yuan, que estava comendo uma coxa de frango. O porteiro da família Su reconheceu imediatamente e gritou que se tratava de Lin Yuan. O homem parou quando ouviu seu nome e virou a cabeça, jogando um osso. Ele perguntou indignado sobre o fato de que eles estavam gritando: Lin Yuan isso, Lin Yuan aquilo. O que é preciso dele de novo? Mas assim que viu o focinho dos bandidos, ele imediatamente se virou e disse com uma cara de pedra que não era tarde demais. Ele iria trocar de roupa. É claro que o líder dos bandidos não o deixou tão facilmente. Colocando a mão em seu ombro, pediu-lhe que esperasse um minuto. Mais uma vez, Lin Yuan foi amarrado, mas agora ele estava amarrado a um poste de madeira. À sua frente estava o líder dos bandidos, Shambon, com uma espada na mão. E não muito longe estava uma multidão de outros bandidos, levantando a espada de Shambon. Ele disse que essa cadela caiu nas mãos deles, então ele deveria se culpar, porque agora nada de bom o espera. Nesse momento, uma nova notificação apareceu na frente do cara, dizendo que ele queria ativar a proteção do novato. Após a ressurreição, todos os pontos serão zerados e a dificuldade de passar aumenta, levantando uma sobrancelha. O cara se perguntou se deveria ativá-lo ou não e, de repente, o Salvador aparecerá, e isso pode até acontecer. Enquanto ele estava pensando nessas coisas, houve realmente um pisoteio de pés e um Salvador apareceu na forma da garota que ele tinha visto na floresta, no lago. A garota de vestes roxas balançou sua espada e mandou a espada de Shambon pelos ares com um único golpe. Os olhares da garota e do rapaz se encontraram e eles se olharam com surpresa. Um movimento da espada e agora todas as cordas estavam cortadas. A garota disse que agora o rapaz estava em dívida com ela. Levantando-se de seu assento, o rapaz se aproximou do cavalo da garota. Vendo isso, os bandidos perguntaram se ele realmente iria fugir. Eles não permitiriam isso. Nesse momento, Shambon, que estava sentado no chão, jogado para trás pela espada da garota com a saliva escorrendo, olhou para a beldade e disse que, ultimamente, ele estava escalando a parede por causa da solidão e, então, o próprio destino lhe lançou essa beldade. Nesse momento, o porteiro da família só reconheceu essa garota e percebeu que precisava sair daqui ao mesmo tempo, antes que fosse visto. Houve um estrondo e até o chão tremeu. Um dos bandidos perguntou o que mais era aquilo. Quer alguém ouvisse ou não? O homem brutal, ao se virar, perguntou o que diabos era aquilo e viu a cavalaria com uma bandeira vermelha e um hieróglifo dourado perto do portão. Percebendo quem eram todos os bandidos, eles imediatamente levantaram as mãos. Algum tempo depois, os soldados começaram a prendê-los. Nesse momento, Shambon, que também foi capturado, olhou para a senhora e pensou com irritação que essa senhora era uma voivoda. Deve ser culpa dela o fato de ele ter perdido metade do seu. Todos já morreram. Nesse momento, o homem se virou em sua direção e percebeu seu olhar. Nesse momento, o líder dos bandidos pegou uma faca, desamarrou as mãos, com um olhar sombrio, gritou que essa prostituta havia morrido. O cara imediatamente se abaixou na frente dela, cobrindo-a com ele mesmo, e a adaga, é claro, o atingiu. Shambon foi imediatamente agarrado pelos soldados e imobilizado no chão. Nesse momento, o rapaz caiu nos braços da garota e ela, sentada, viu que o peito do rapaz estava sangrando. Definitivamente era veneno. Eles precisavam encontrar um médico com urgência. Logo colocaram o rapaz na carruagem, e a garota sentou-se na mesma carruagem. A carruagem correu para a cidade em busca de um médico. A garota, olhando para o rapaz, pensou que o veneno se espalha muito rapidamente e envenena o sangue. Se eles não encontrarem um antídoto imediatamente, ele será um homem morto. Parece que ela não tem escolha, ela precisa dar uma olhada mais de perto nele. A garota estava confusa com seus pensamentos, mas logo balançou a cabeça e, inclinando-se sobre o rapaz, pensou que precisava fazer isso. Esse homem está em tal estado agora por causa dela. Se não fosse por ele, ela já estaria no outro mundo. Enquanto a moça tirava o roupão dele, o rapaz,
Recuperando-se do toque, se perguntou o que era aquilo. Quando abriu os olhos, viu que a garota havia colocado a mão em sua pilastra nua, da qual escorria sangue preto. A garota, surpresa, perguntou se era mesmo tinta. O rapaz, sorrindo sem jeito, disse que sim. Ele acabou de comprá-lo para um projeto. O rapaz pensou consigo mesmo que quem diria que a sorte tinha senso de humor. A garota, surpresa, perguntou sobre o fato de o cara não estar ferido e percebeu que ele se meteria em problemas novamente. O rapaz imediatamente fingiu estar doente e disse que é claro que ele estava ferido. É melhor fingir estar morto, assim ele pelo menos ficará inteiro. É claro que a garota percebeu que isso era um fingimento e ficou extremamente irritada. O protetorado do príncipe Ningbo dentro do prédio. Um homem estava deitado em uma tenda e um velho estava ao lado da garota. O velho se curvou e disse que esse homem não tinha ferimentos. Ele está realmente confuso e até um pouco assustado. Nesse momento, a porta se abriu e o empregado gritou que o Sr. Bo estava esperando a senhora. O velho saiu e a moça o seguiu. Antes de sair, ela se virou e lhe disse para não morrer, porque ele ainda o salvou. Além disso, aquele incidente na montanha fez com que o rapaz pensasse que ela o havia esquecido. O rapaz se levantou imediatamente da cadeira, sorriu e disse que ela teria dito isso antes, pois ele já havia se manifestado por todos os lados. Pegando um cisto e um pedaço de papel, ele acrescentou que, graças a esse incidente, ele sabia como se infiltrar na família Ning mais influente sob o disfarce de um filho pródigo. O sol estava brilhando lindamente, como sempre, em um prédio da família Ning. A porta da sala se abriu, ou melhor, foi aberta pela mão graciosa de um jovem. E esse jovem era Lin Wan, é claro. Saindo, o rapaz olhou para o guarda que estava parado aqui e ali e acariciou seu pescoço com surpresa. Ele pensou que estava realmente na casa do rico Ningbo, e, a julgar pelo fato de que o nome da moça é senhora, ela claramente não é uma estranha aqui. Ela também deve estar bem de vida. O rapaz decidiu dar uma volta pela propriedade por enquanto. Enquanto caminhava, viu duas empregadas ao lado de flores que estavam tendo um diálogo. Ele imediatamente reduziu a velocidade de sua caminhada e começou a ouvir. Uma das empregadas disse. A outra ouviu dizer que, em alguns dias, o festival de fogos de artifício mais legal do mundo será realizado na cidade. Outra, balançando a cabeça, disse que tinha ouvido falar que todas as pessoas ricas se reuniriam. Ela sonhava em conhecer pelo menos algum tipo de celebridade. O cara estava se perguntando que tipo de festival é esse. Até onde ele se lembrava, Ningbo nunca havia favorecido particularmente esse tipo de público. É realmente sobre a garota? Ele se lembrou de como, pela manhã, invadiram seu quarto temporário e chamaram a moça, dizendo que o Sr. Ningbo queria vê-la. O homem apareceu imediatamente atrás de duas empregadas, e com um ar pensativo, disse a elas que verificassem rapidamente se os ricos estavam felizes. As duas moças estremeceram e, com um olhar confuso e um leve tremor, viraram-se e disseram que é claro que não era assim. Rindo, o sujeito correu muito rápido para longe delas, tanto que o vento de sua corrida levantou as saias da empregada para ele. O rapaz pensou que a jovem Mai era dele e somente dele, e que ninguém se atreveria a colocar as mãos nela. Nesse momento, em outro cômodo, a porta foi gentilmente aberta por uma mão suave e semelhante a Jade. Era a jovem senhora Mai. Quando ela entrou na sala, viu seu pai na frente e perguntou se ele poderia enchê-la. Um homem de meia idade com bigode grosso e barba por fazer se virou e suspirou. Era o príncipe Ning, com a mão cruzada na frente. O homem disse que os representantes das famílias mais ricas já estavam a caminho da cidade e que, em questão de minutos, os primeiros convidados estariam no portão. A moça, sem entender o que o homem estava querendo dizer, perguntou o que ela tinha a ver com aquilo, e Ningbo lhe entregou um envelope cinza com padrões dourados e disse que o motivo formal da chegada deles era, obviamente, um festival de fogos de artifício, mas que, na verdade, eles queriam organizar um show do noivo. Franzindo a testa, a moça pegou o envelope, abriu-o e começou a ler o conteúdo, ao mesmo tempo em que se indignava com o fato de eles estarem se imaginando. Que outros noivos? Que tipo de notícia é essa? Sim, todos eles não se importam com ela. Eles só querem se relacionar com a família dela para obter riquezas incalculáveis e um exército forte. O homem suspirou pesadamente mais uma vez e disse que também entendia isso. Mas se eles recusarem essa aliança, o que os impede de se unirem e atacarem todos com uma ordem? Enquanto os dois estavam conversando, uma sombra apareceu do lado de fora da porta e disse que o Sr. Inla estava pedindo uma audiência com o Sr. Inla. O velho, surpreso, segurando a cabeça, gritou, perguntando se eles já haviam chegado tão rápido. A garota,
franzindo a testa, enfiou o envelope na bainha da manga. A porta se abriu e um homem bastante gordo e pouco atraente, vestindo uma túnica amarela com motivos florais, entrou com um leque na mão e uma verruga no rosto. O herdeiro de Goiânia sorriu e ordenou que seu pessoal fizesse presentes. Imediatamente, várias pessoas entraram na sala com baús inteiros de moedas de ouro. Ao ver isso, Ningbo não sabia o que dizer. O homem olhou para as barras e moedas de ouro nos baús e disse que havia percorrido um longo caminho, e Ningbo não conseguia nem organizar uma reunião de forma humana. E, na verdade, por que ele veio? Colocando a palma da mão em seu punho, o cara pouco atraente, sorrindo, disse que estava fazendo algo. A bela ilha sentiu sua falta. Então ele pensou se não seria melhor cortejar o pai dela. Tudo parece estar em ordem com eles. Ningbo, rindo, disse que esse cara é inteligente, mas o casamento é um assunto sério, portanto, nenhuma decisão será tomada aqui no Kandasha. Sorrindo, o homem gordo disse que estava dizendo que esse era um assunto sério, então o homem gordo levou o pai com ele. Ele resolveu todos os casos de casamentos. Indignada, Naishilan bateu na mesa e, furiosa, disse que não estava entendendo algo. Eles querem arrastá-la até o altar com toda a família. Ao ouvi-la, seu namorado riu alto e disse: "Como isso é possível? Eles não são assim há muito tempo?" Naishilan não tem com o que se preocupar. Abrindo o leque novamente, cobrindo seu sorriso maligno com ele, o rapaz disse que provavelmente ouviram rumores de que os vassalos começaram a reclamar em Ningbo. Portanto, se for bonito, Naishilan concorda com o casamento. Eles rapidamente colocam todos os insatisfeitos por conta própria. E depois dizem que para arrastar a força, eles têm outros métodos. Enquanto ele estava falando sobre isso, outra pessoa entrou. Ele disse alegremente a esse homem gordo que era uma pena, mas que já era tarde demais. O sujeito surpreso virou-se indignado, perguntando que diabos era aquilo e Lin Yuan, fazendo uma pose radiante, disse que eles podiam amá-lo e favorecê-lo porque ele era o noivo da mestra, Naishilan. Com essa declaração, todos se transformaram em pedra. A boca de Ningbo se abriu, mas a própria Naishilan comprimiu os lábios e uma veia inchou em seu rosto, acenando com a mão. O homem gordo apontou para o cara e gritou, perguntando que tipo de jogo esse cara estava carregando. Quando se trata da amante, Naishilan, o noivo, ficou muito feliz. Sim, esse idiota provavelmente está delirando. Os guardas do homem imediatamente começaram a se aproximar do homem, pegando suas mãos. Queriam arrastá-lo para fora da sala e ver isso. O cara gritou indignado que seu sogro e Naishilan lhe deram uma explicação sobre o que eram essas conclusões precipitadas. A garota, vendo que o cara queria fazer algo, cerrou os punhos e pensou que o plano do cara era obviamente gratuito, mas as circunstâncias o forçaram. Ela decidiu jogar junto com Lin Hua. Aproximando-se do rapaz, ela o arrastou até ela e se agarrou ao seu peito, dizendo que esse rapaz estava dizendo a verdade. Ele é de fato o noivo dela. Olhando para os corações apaixonados em torno desses dois, Ningbo, com uma gota de lágrimas, pensou no que estava acontecendo aqui. Ele nem mesmo sabia que havia se tornado sogro. Nesse momento, a garota mostrou ao pai uma lata com a mão para dar sorte, pensando que só isso passaria. Todo radiante, Lin Yuan colocou a mão sobre o gordo irritado, sorriu e disse que, como ele vê, e como eles já descobriram, Naishilan já está noivo. Ele só não ficaria chateado com o fato de uma beleza como essa não poder ser arrastada à força para o altar. Aqui ele mesmo deve entender que nem a força nem a maldade ajudarão. Sorrindo amplamente, o homem pensou que chegar antes de todo mundo era apenas metade da batalha. Empurrando para longe, o homem gordo disse irritado que se lembrava desse homem. Ao ver o gordo sair, o velho Ningbo lhe perguntou o que estava acontecendo. Eles realmente saíram? Bem, se eles forem embora, poderão dizer aos outros candidatos que a noiva já está ocupada? A porta se fechou com um forte estrondo e, ao olhar para ele, o rapaz pensou que se tratava de uma armação e que, se a verdade fosse real, eles iriam se arrepender. Enquanto pensava em sua Ningbo, ele olhou para o cara com um brilho vermelho nos olhos. O rapaz, sentindo a pressão, virou-se e viu seu pai, Naishilan, pairando sobre ele, com os olhos ensanguentados. O velho gritou, perguntando ao rapaz se ele estava procurando a morte. Ele deveria se entregar imediatamente, pois não teria uma segunda chance. O homem, assustado, recuou, mas depois se recompôs e, sorrindo, disse que preferia ler o que tinha. Esta é apenas uma carta. O cara, cruzando as mãos como na China antiga,
pediu calma a esses camaradas. Em seguida, ele se apresentou como Lin Yuan e acrescentou que estava trabalhando com porcelana. Em seguida, acrescentou que eles deveriam dar uma olhada mais de perto, porque é possível não acreditar em tal milaca. Ningbo torceu a boca como se estivesse provando seu nome e então se lembrou de um passado distante, quando conheceu esse cara quando ainda era um garotinho e veio com seu pai. Sorrindo, o velho disse que era porque Lin Yuan era filho do velho Lin. Para si mesmo, o cara, sorrindo maliciosamente, pensou que, felizmente, ele teve bom senso suficiente enquanto estava deitado para examinar as memórias desse esquisito. Seu pai e Ningbo não eram exatamente amigos, e até mesmo a questão de um contrato de casamento para a posteridade veio à tona. Enquanto ele pensava em si mesmo, de repente o arrastaram, colocaram o velho de joelhos e começaram a dar tapas em sua bunda. Enfurecido, Ningbo gritou que essa não é a mesma traça que arruinou sua família? Ele está apenas coçando as mãos. Ele precisa aprender uma lição. Que parente novo ele é? Algum tempo depois, o homem se levantou e, segurando as costas, disse que eles deveriam falar francamente. Anil está batendo histericamente em sua porta. A única maneira de moderar seu apetite é ter um genro pronto para se apresentar publicamente às massas, e sua candidatura é a ideal. Sorrindo, ele disse que, em primeiro lugar, eles não são estranhos. Suas famílias se conhecem como se estivessem descascadas. Em segundo lugar, todos conhecem sua reputação de traça e bufão. E se ele receber uma filha por isso, os rumores certamente atribuirão a ele um caráter teimoso e uma disposição obstinada. Em terceiro lugar, e mais importante, sua família tinha obrigações matrimoniais. O homem estava em dúvida, pois tudo parecia razoável. Mas, de alguma forma, ele não queria dar sua filha para um ignorante como ele, deixando o olhar de dúvida do pai dela. A moça, colocando a mão sobre as pilhas, disse resolutamente que já havia decidido tudo e que iria se casar. O velho surpreso olhou duvidosamente para a filha e perguntou-lhe o que poderia ser. A garota olhou para o pai com um olhar completamente calmo, cruzou as mãos e disse que a filha de seu pai já havia decidido irrevogavelmente. Ele deveria estar se preparando para enviar os convites para o casamento, e isso deveria ser urgente para que toda a cidade soubesse. Além disso, a cerimônia teria de ser realizada antes da chegada dos novos noivos, visto a determinação de sua filha. O velho disse que entendia. Então, provavelmente, eles estão esperando por um trabalho duro. Enquanto há tempo, ela deve descansar. Enquanto a garota estava saindo, o rapaz se aproximou do teste, sorriu e disse que tinha algumas ideias sobre o convite. Ao ver isso, Naishilan olhou para eles com desagrado, pensando que eles estavam cochichando novamente. Os residentes da família Su, dentro de um dos quartos, Su Qian estava andando de um lado para o outro, dizendo que tudo era não e não, não e não, se algo havia acontecido. Nesse momento, uma empregada abriu a porta e disse à patroa que um homem estava procurando por ela do lado de fora. A moça perguntou quem era e Lin Yuan entrou com um sorriso, dizendo que há quantos anos, quantos invernos, ele não via doce Su Qian. A garota, ao ver Lin Yuan, estremeceu e recuou, e depois se enfureceu. Ela apontou o dedo para ele e gritou que ele tinha a audácia de aparecer aqui. Sim, o pai dela vai estripá-lo. Ele vai andar embaixo de si mesmo pelo resto da vida. Apesar das palavras dela, o cara estava sorrindo, cerrando o punho. Ele perguntou de que diabos ela estava falando. Será que os números não chegaram? Ele não vai matá-lo. A garota irritada gritou que ele estava apenas desenhando, ao que o rapaz disse que tinha vindo apenas por causa do contrato de casamento. Chocado, Su Qian perguntou o que ele havia acabado de dizer sobre o casamento. Então, cruzando os braços sob o peito, ela suspirou e disse que ele realmente se lembrava dela e voltou para a residência dos Su Qian, planejando um casamento a todo vapor. Mas há uma coisa, mas ele ainda não pediu desculpas a ela de joelhos. O rapaz, sorrindo, disse que o tipo de perdão de que ela estava falando seria melhor se ela olhasse para isso. Com essas palavras, o cara jogou um envelope vermelho, que caiu bem no meio das maçãs. Envergonhada por tal explosão, a garota gritou e perguntou o que Kablin estava fazendo. Mas o rapaz não se importou, apenas disse a ela para ler a carta com cuidado. Quando a moça abriu o envelope, percebeu do que se tratava e perguntou ao rapaz, surpreso, se ele realmente tinha se atrevido a trapacear. A moça gritou, chamando os guardas, e o barulho de pisoteio ecoou por toda a propriedade. Logo o homem foi cercado por pessoas com cacetetes e a garota,
apontando para o homem, disse que eles deveriam pegar esse bandido. O sujeito, vendo que estava cercado novamente, suspirou e pegou um leque com um hieróglifo dourado, sorriu e disse à família Sukian que todos eles eram muito interessantes. Então ele engana alguém. Depois, ele trocou a receita por um truque. E, apesar de tudo isso, eles acham que ele não consegue roubar o coração de uma beldade ou algo assim. Sukian imediatamente pegou o leque de suas mãos, apontou para o cara e perguntou se ele a estava fazendo de boba. Uma beldade. A bela Ailan está esperando por riquezas incalculáveis e um marido falso é um mendigo. Ela nunca acreditaria em tal absurdo. Depois disso, a garota ordenou que os guardas o amarrassem e eles imediatamente o agarraram. Depois disso, a garota rasgou o leque, sorriu maliciosamente e disse que, às custas da receita, a família Sou assumiria toda a responsabilidade. Eles ajudarão a esconder suas maquinações, mas farão de tudo para que ele se lembre para sempre dessa lição e nunca mais se recupere. Suspirando, o homem disse que as palavras da bela Soukin partiram seu coração. Com essas palavras, o homem clicou em seu dedo e os soldados entraram, afastando todos os porteiros da casa de Sou. Sorrindo, o rapaz cruzou os braços sob o peito e perguntou por que eles eram tão rudes. Eles não deveriam se esquecer de que seu sogro é o Sr. Ningbo. O homem estava sorrindo amplamente enquanto os guardas o protegiam. Os guardiões da família Su, que cercavam o homem, imediatamente se afastaram dele. Ao ver esse homem sorrindo amplamente, fizeram um sinal de paz para eles. Ao ver o capitão dos guardas, a garota de cabelo rosa ficou pálida e até tremeu, pensando que esse homem era um amigo íntimo de Ningbo. A família Lin realmente casou Lin Yuan com a filha de Ningbo? Como isso é possível? O homem, vendo a expressão dela, sorriu maliciosamente e perguntou se ela acreditava nisso agora. É claro que isso deixou a garota muito irritada, tanto que sua veia até inchou. O rapaz, sorrindo maliciosamente, continuou, dizendo que tinha vindo pessoalmente entregar a ela um envelope de casamento e que também achava que isso era comovente da parte dele. Nesse momento, os porteiros da família Su gritaram para que eles protegessem a senhora Su. Os homens de Su pegaram uma vassoura e cruzaram com as espadas dos guardas. Os guardas gritaram que deveriam proteger o Sr. Lin para que o palácio Ning não fosse desonrado. Antes que a luta se tornasse um massacre, alguém gritou para que todos parassem. Era um jovem com cabelos prateados do tom do céu azul. O homem colocou a palma da mão em seu punho e disse que Sukian estava um pouco confuso, então ele esperava que Lin Yuan fosse ofendido por eles. O cara virou a cabeça para ver quem era e levantou uma sobrancelha, dizendo que ele não era seu irmão. Afinal, quem é ele? É o noivo de Sukian? O jovem sorriu e disse que era o filho do proprietário da cidade de Ningyu. Como Zion, coçando o queixo, o rapaz disse que ele era filho de outro major. Ignorando isso, Kang Xian disse que conhecia uma maneira de desfazer esse mal-entendido. Lin Yuan se importa se ele mostrar isso? Lin Yuan, cruzando os braços sob o peito, disse que não se importava, então Kang Xian poderia começar sua apresentação. Kang Xian se aproximou da garota de cabelo rosa, acariciou sua bochecha e pediu que ela fosse paciente. E então houve um tapa suculento. Com o golpe, a garota foi jogada para trás e imediatamente agarrou sua bochecha avermelhada. Ao ver isso, Lin Yuan disse: "Isso é muito cruel." A garota, com lágrimas nos olhos, perguntou indignada como ele se atrevia a fazer tal coisa. Ignorando a garota, Kang Xian voltou-se para Lin Yuan e perguntou ao irmão de Lin Yuan se ele estava satisfeito. Nesse momento, a garota estava derramando lágrimas. É claro que o cara não gostou disso. Além disso, essa Kang Xian fez parecer que Lin Yuan era o vilão e que foi por causa dele que a garota foi espancada. O rapaz, suspirando de desgosto, olhou para ele e perguntou por que ele havia batido nela. Ele é normal em geral. Tudo bem, ele simplesmente a colocaria no carvão como sinal de punição. Mas por que a violência? Virando-se para Lin, Huang foi embora dizendo que essa família não tem cérebro. Enquanto ele estava saindo, Kang Xian apenas sorriu, mas assim que a porta se fechou, ele ficou azul com uma carranca, cerrou os dentes e disse seu nome. Olhando para a garota, ele sorriu e disse para ela não chorar por causa dessa apresentação, pois em poucos dias ele a amaria. A moça desviou o olhar, com medo de olhar para o rapaz. No palácio de Ningbo,
Os convidados estavam sentados nas mesas festivas, e o próprio Ningbo estava sentado no lugar principal. No meio, estavam os recém-casados com roupas vermelhas. A garota estava com o rosto coberto, e o rapaz certamente estava com o rosto aberto, enrolando uma fita vermelha. Eles caminharam para frente. Ningbo pegou sua xícara, levantou-se e disse que hoje era um dia muito importante para sua filha e, portanto, agradeceu a todos que vieram para essa celebração. Ao mesmo tempo, a porta se abriu e uma garota de vestes roxas entrou, gritando que Lin Yuan era um traidor. Ao verem isso, os convidados acharam que parecia que a diversão estava começando. Alguém da multidão disse que queria pão e um espetáculo. Nesse momento, Kang Xian, que estava sentado nesse salão, a viu e pensou por que ela não havia trazido um grupo de mulheres com ela. Ele veio sozinho, mas depois sorriu. Tomou um gole de chá e pensou que ela deveria estar sozinha o suficiente. A moça se ajoelhou, agarrou a perna do noivo e gritou que ele realmente havia se esquecido de suas noites carinhosas na cama. Ele também disse que se casaria com ela. Por que ele se casou tão abruptamente também com outra? Lin Yuan estava olhando para essa garota com as sobrancelhas levantadas. Naquele momento, Kang Xian, colocando a xícara na mesa, bateu palmas e se levantou. Colocou a palma da mão no punho e disse que Boju era o apoio de Ninjoi. Qualquer um que se atreva a insultar sua família é digno da terra dos olhos da senhorita Ning. Os outros convidados apoiaram esse homem dizendo que ele tinha algo a dizer. O próprio Lin Yuan estava muito calmo e sorridente. Ele se sentou em um joelho e olhou para os olhos da garota. Sorrindo, ele disse que ela tinha um bom jogo de atuação. Ele poderia até dar 9 pontos em 10. Ele riscou um ponto para que ela não ficasse convencida. Então Lin Yuan se levantou de sua cadeira e, dando as costas para a garota, foi até a porta e a fechou. Olhou para Kang Xian e disse que o irmão Kang Xian estava muito interessado. Será que ele realmente armou tudo? Franzindo a testa, Kang Xian disse que não tinha inimizade com ele. Por que ele faria isso? O homem sorriu e disse que, como tudo era assim, ele estava muito calmo e, em seguida, abriu a porta, de onde várias garotas entraram imediatamente e se aproximaram de Kang Xian. Todas as garotas se agarraram a Kang Zhang e uma delas, com lágrimas nos olhos, perguntou ao senhor que ele havia dito que sempre a amaria. Então por que ele havia desaparecido? Outro, olhando para ele, perguntou se ele realmente a havia esquecido, enquanto o terceiro disse que ele não deveria ficar aqui, mas ir com ela para se divertir. Olhando para essa situação, o público disse isso. E aqui é muito divertido. Eles nem sequer têm tempo para clicar nas sementes por causa do espetáculo. Naquele momento, Lin Yuan deu um sinal de positivo para Kang Zhang e disse que o Sr. Zhang não estava mais aqui. Kang estava em excelente estado de saúde e até mesmo encantado. Com um olhar insatisfeito, Kang Zhang se perguntou o que estava acontecendo aqui. Por que ele havia enviado essas meninas para lidar com esse idiota? Por que elas estavam se agarrando a ele? Satisfeito, Lin Yuan coçou o nariz e colocou uma mão ao lado do corpo, pensando que seus agentes haviam feito um bom trabalho. Rindo de Lin, Huang disse, a Kang Xian acabou se tornando um cara bastante popular. Isso é o que significa ser rico. Kang Xian afastou as moças e gritou com desagrado que esse bastardo pagaria um preço alto por trapacear. Ao se virar, ele olhou para outro convidado e perguntou se ele tinha o direito de falar, ao que eles acenaram com a cabeça. Naquele momento, Lin Yuan olhou para ele, apontou para eles e disse que não haveria um preço a pagar por eles terem roubado o segredo da fabricação de porcelana da família Lin. Diante de tal acusação, a garota de cabelo rosa estremeceu e as pessoas começaram a sussurrar. Um dos espectadores se inclinou para um amigo e disse que tinha ouvido falar sobre isso. A família Su é ainda mais vergonhosa. Seu amigo disse que não foi. É que ele lançou as estatuetas, cortando o caminho para o dinheiro da família Su. Ele os forçou. Kang Xian tremeu todo e olhou irritado para o cara, pensando que esse Lin Yuan não é tão simples. Ele quer se safar, mas ele, Kang Xian, não será chamado por esse nome se todos deixarem Lin Yuan se esquivar, apontando para as meninas. O cara disse a ele para não traduzir o assunto e falou com fato. Em primeiro lugar, ele não conhece essas mulheres. Em segundo lugar, ele deve explicar que tipo de cortesã está ao seu lado. O rapaz, sorrindo, tirou um pedaço de papel da bainha da manga e disse que agora prepararia o material e o leria. Abrindo o material, ele começou a ler. Dizia que Wang Xiu, o negócio de sua família, baseia-se na venda de tecidos. No mês passado, ele conheceu uma mulher casada em um lugar secreto da cidade, fez promessas a ela e, sem deixar Lin Yuan terminar, um cara pegou o copo e, em pânico,
disse-lhe para parar. Seria melhor para eles tomar um drink juntos do que falar sobre essas bobagens. Jogando uma folha, o cara tirou outra e disse alegremente que o próximo candidato era Lai Gil-ge. Ele se autodenomina o pequeno homem das culturas. Suas obras de Hay House receberam muitas críticas positivas, mas a análise do texto revelou que essa obra tem um autor diferente. Um homem idoso com um bigode grosso deu um tapa indignado na mesa e se levantou de seu assento, gritando que como Kang Xian pode difamar o irmão de Lin Yuan, a que ele gosta bastante. O exército de Lin não é capaz de tal coisa. Então isso significa que Kang Xian está mentindo. Imediatamente, o rapaz anterior também assentiu, e Kang Xian ficou indignada. Surpresa, Kang Xian não sabia o que dizer. Nesse momento, Ning Zilan pensou em como Lin Yuan poderia ter sujeira sobre essas pessoas. Uma mulher que vivia, ao que parece, entendeu os pensamentos de sua nora e perguntou com um sorriso alegre se ela não sabia. Lin Yuan ganhou muito dinheiro com porcelana. Depois começou a ir a vários comerciantes e a conversar com eles. Talvez ele tenha aprendido tudo com eles. O cara, sorrindo, entregou uma folha a Kang Xian e disse que ele deveria ver por si mesmo, porque todos aqueles que poderiam defendê-lo agora estão do seu lado. O rapaz se lembrou de como pediu à senhora que lhe desse um desconto e não pôde deixar de chorar, porque ela quase abriu o cofre e gastou dinheiro com essa vingança. Naquele momento, uma garota de cabelos cor-de-rosa se levantou, apontou para o rapaz e gritou, dizendo que Lin Yuan poderia caluniar e insultar todo mundo, mas ele não seria capaz de explicar o que essa senhora estava fazendo aqui. Naquele momento, houve um tapa e Lin Yuan gritou para que Kang Xian ficasse de olho em sua mulher. Atonita, Kang Xian perguntou sobre o fato de ele ter acabado de bater nele. O rapaz sorriu e disse que ele estava enganando demais sua irmã Xuanai. A garota atonita que se agarrou a ele perguntou como ele a chamava. Como ele sabe o nome do bebê dela? O rapaz, pegando a garota pela mão e com uma lágrima de homem mesquinho, perguntou se Xuanai havia se esquecido dele. Ele é seu amigo de infância, um irmão da aldeia de Tidã. A garota surpresa perguntou se era mesmo ele, mas Sinai não tinha um sobrenome. O rapaz, enxugando as lágrimas, disse que era uma longa história. Naquela época, eles foram expulsos por seus inimigos para a Vila da Lai. Sim, ele e Lin Yuan em Tidã, seu melhor amigo de infância. Tidã. A garota ainda não conseguia acreditar. Então o rapaz disse que se lembrava de que a garota tinha uma marca de nascença no peito e a garota, acreditando nele, imediatamente olhou para ele como um velho amigo. O rapaz também a olhou como uma velha amiga, e eles se abraçaram como velhos amigos que estavam separados um do outro. É claro que nada disso era verdade. Ele também comprou essa informação, sorrindo maliciosamente. O cara achava que um bordel era um ótimo lugar para coletar informações. Ele até conseguiu encontrar uma cortesã. Em seguida, a garota apontou para Kang Xian e gritou que foi ele quem lhe disse para caluniar Lin Hua. Ele é um verdadeiro idiota. A plateia que assistiu a toda a cena com interesse disse que isso é uma reviravolta. O segundo espectador disse que ele havia dito a eles que o cavalheiro era do tipo suspeito. Naquele momento, Ningbo se levantou de seu assento e perguntou com um sorriso se eles já estavam fartos dele. Virando-se, Kang Xian, com o rosto franzido, gritou para Su Jing que eles estavam indo embora. Lin Yuan, com as mãos cruzadas sob o peito, olhou para os rostos delas, mas é claro que ele não podia deixá-las assim, impedindo-as. Ele sorriu e pegou um pedaço de papel no qual havia uma porcelana do rei Wu feita pela família Su e perguntou se ele havia permitido que eles saíssem. Rasgando o pedaço de papel, ele disse que agora não deveria vender porcelana. As mercadorias restantes também pertenciam a ele. Kang Xian cerrou os punhos, furioso. Perguntou ao sujeito quem ele pensava que era e o que faria com ele se não lhe dessem o dinheiro, suspirando como se Kang Xian fosse um idiota. O cara virou a cabeça e disse com um clique que não se importava, mas não tinha certeza sobre os outros. O sujeito, abrindo o jornal, disse que durante esses dias havia descansado muito, andado por vários mercados, fundado um escritório de patentes para que ninguém pudesse roubar os produtos de outra pessoa. Em seguida, ele abriu o local onde havia uma patente e disse que se tratava de uma patente para porcelana Tsinghua. Se ele violar seus direitos, terá que esquecer os negócios. Ao ouvir tudo isso, a garota não aguentou, cerrou os dentes e gritou que o cara era cruel, apontando para ele. Lin Yuan sorriu e disse que, se eles não tinham mais nada a dizer, poderiam ir embora, mas não, ele pediria que fossem embora. É claro que o próprio Ningbo estava assistindo a todo esse desempenho, então ele estava satisfeito com seu futuro sogro. Coçando a barba por fazer no queixo,
O homem pensou que esse Lin Yuan se parecia com ele em sua juventude. Com certeza você pode confiar nele. Alguém bateu na mesa, gritando que ela não prestava. Era Kang Ziyan e ele estava muito zangado. Ele disse que esse absurdo descobriu seus planos. Nesse momento, alguém colocou a mão em seu braço e pediu ao irmão Kang Ziyan que não se preocupasse. Esse homem de cabelos brancos disse que tinha algumas surpresas para ele. Kang Ziyan ainda estava com raiva e disse que essa aberração o havia desonrado na frente de todos e que ele deveria desonrá-lo da mesma forma. Enquanto ele estava furioso, a garota olhou para a mão daquele homem de cabelos brancos. Ao mesmo tempo, no palácio de Ningbo, alguém disse que a família de comerciantes L havia lhes dado 10 caixas de clique e algumas joias. O rapaz ouviu brilhantemente o que lhes foi dado e disse que eles dão tanto lixo para o casamento que você pode fazer negócios com tudo isso. Depois de olhar para o cara com a condenação de Ningbo, ele disse que teria muito dinheiro pingando na patente, e que também usurparia o dinheiro da filha dela. O rapaz, sorrindo, disse que o teste estava errado. Ele não veio aqui por dinheiro. Naquele momento, um homem idoso anunciou que os senhores das famílias Zhu, Niu, Yang e Ma haviam chegado. 4 jovens majores entraram na sala e os viram. Um dos espectadores disse que parecia que esses caras sérios tinham vindo. Aparentemente a família nem tinha uma boa autoridade. Outra pessoa disse que nem mesmo a semente imperial se atreveria a atacar esses caras hoje. Então o velho perguntou a esses senhores se ele poderia anunciar seus presentes. Então, um dos jovens perguntou de que presentes o velho estava falando, ao que ele respondeu que, é claro, presentes de casamento. Então o rapaz de cabelos pretos perguntou sobre isso, que a menos que o genro, um aproveitador, precise dar presentes. É claro que isso chocou todos os presentes, e Lin Yuan apenas suspirou. Em seguida, o idoso disse que hoje era um dia importante, então ele pediria que fossem mais educados da próxima vez e os acompanharia agora. Tirando algo importante, ele disse que não poderia ir embora assim. Ele veio para cortejar a senhorita Ning. Ningbo certamente não gostou disso e perguntou sobre que bobagem eles estavam falando. Naquele momento, Lin Yuan colocou a mão em seu ombro e disse que estava tudo bem. Agora ele vai responder a essa pergunta com eles. Depois de ajustar seu manto, o homem com um sorriso começou a se aproximar deles, pensando que esses ratos queriam espionar sua noiva. Agora ele vai lhes mostrar. O major, apontando para ele, disse que ele era o imoral Lin Yuan. Talvez ele já tenha percebido que não é digno da senhorita Ning e saia daqui. Inspirando, o cara pensou que tinha acabado de expulsar um idiota e depois vieram outro. O major continuou, dizendo que eles afirmam que Lin Yuan é um completo ignorante e que fica perambulando por bordéis. Se ele não concordar, eles podem organizar uma batalha inverso. Ele quer ver do que o cara é capaz. Outro major disse que se Lin Yuan de repente ganhasse, ele poderia fazer o que quisesse com eles. O cara, sorrindo maliciosamente, disse que, já que eles estavam pedindo, ele faria isso. E então o punho do cara fez o major voar. Sorrindo, o cara disse que, aparentemente, eles não eram tão espertos. Agora ele mostraria a eles o que significa ser esperto. Todos olharam para o major, que havia perdido a consciência, e estremeceram. Outros majores imediatamente se enfureceram e gritaram que aquilo era uma ilegalidade. Onde estão suas maneiras e por que ele o agrediu? O cara sacou a espada e disse que achava que, como eles eram cavalheiros, mostrariam a cultura de suas famílias nesse banquete. Ele não achava que eles fossem um gado assim. Os 3 se encolheram de medo. O cara se aproximou do mentiroso e disse que eles mesmos tinham vivido por 2 décadas, mas não tinham conseguido nada, só sabiam fazer merda. Eles se atrevem a estragar seu banquete aqui, com a presença deles. Bem, ele simplesmente se cala diante deles. Nesse momento, o major mentiroso voltou a si e imediatamente ficou furioso e gritou que Lin Yuan não deveria tê-lo desonrado daquela maneira. Todo mundo sabe que Lin Yuan é a escória da sociedade. O cara sorriu e disse que eles mesmos queriam que ele fizesse o que quisesse com eles. Surpresos, os majores disseram que a mesma condição estava ganhando a batalha de poemas. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.